Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sabemos que hora você estará assistindo este vídeo. Que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa ou o lugar onde você estiver. Bom, estamos estudando nesses dias ecos do passado e falamos até o último vídeo sobre as fortalezas, né? Que são traumas, são hereditariedade, são coisas que herdamos desde a infância ou construções que foram feitas por Satanás na nossa mente sem que nós percebêssemos ou soubéssemos, através de outras pessoas, através de circunstâncias e de acontecimentos na nossa vida, acontecimentos geralmente negativos, extremamente negativos. Bom, e falamos sobre os ecos, né? O eco que é a repetição, né, daquela dor, a repetição daquele trauma, aquela que cria uma limitação na vida da pessoa. Hoje nós vamos falar como cancelar, como anular, como começar a se libertar dos ecos do passado. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17 as seguintes palavras: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí então você entende, olha, isso já aconteceu, mas eu não vi tanta mudança, eu não me sinto liberto, eu sinto os problemas ainda e eu tenho trauma ainda tão presente na minha vida, aquele sentimento de culpa ou coisas semelhantes. Bom, eu quero que você entenda que você é corpo, alma e espírito. No teu espírito, quando você está em Cristo, imediatamente isso acontece. O Espírito de Deus santifica o teu espírito imediatamente. Então, a partir daquele tempo, daquele momento, você quer as coisas de Deus, você anseia pelas coisas de Deus, porque você nasceu de novo. E naquele momento que aconteceu isso, você vai deparar com as fortalezas que estão aonde? Na mente. E a tua alma começa a sofrer por causa dessas construções antigas de Satanás. Então, a Bíblia fala na salvação em três aspectos. A salvação tem a regeneração, que você é gerado novamente, tem a salvação, regeneração e santificação. Então, você é salvo, depois você é feito nova criatura e depois entra o processo que será muito mais demorado e será o tempo em que você viver no planeta Terra, que será chamado de santificação, né? Em que aonde você vai chamar o reino de Deus para a sua vida física, psicológica, profissional, espiritual, sentimental, enfim, todas as áreas da tua vida você vai buscar a plenitude de Deus ali. E esse processo a Bíblia chama de santificação. Então, em Hebreus diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é uma vida santa? Eu quero que você entenda a diferença entre uma vida justa e uma vida santa. Uma vida justa é uma vida regenerada, vivendo de acordo
com a justiça de Deus. E uma vida santa é uma vida regenerada, vivendo de acordo com o caráter de Deus. Então a diferença está aí. A santidade tem a ver com o caráter, a justiça tem a ver com a lei de Deus. A Bíblia diz assim em Romanos: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então essa justiça ela não vem pelas obras da lei, ela vem pela graça, pelo favor que nós não merecemos. E a santificação? A santificação é um processo. O Espírito Santo é que trabalha esta santificação. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o mesmo Deus nos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Então o Espírito Santo faz esse processo da santificação em nós. Por isso o nome Paráclito ou Paracleto, como você quiser falar, quer dizer que o Espírito Santo está junto. Então ele está junto com aquele que nasceu de novo. Ele vai trazer tudo que é da vontade de Jesus e vai revelar Jesus ao nosso ser, ao nosso homem interior. A Bíblia diz assim: porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu quero ler um texto aqui, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha para você ver. A vontade de Deus, ela é agradável, perfeita, né? E ela é boa. Então, boa, agradável e perfeita. E quem não quer? Quem não quer isso para a sua vida? Algo que seja bom, agradável e perfeito. Todo mundo quer. Mas para que isso aconteça, nós temos que anular os ecos do passado. O nosso pensamento antigo, ele está amoldado, né? A herança maldita está amoldada a este mundo. Os pensamentos deste mundo são baseados em 3 pilares: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ou cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Então, esses 3 tipos, né, esse tripé de concupiscência ou de cobiça, estava lá em Eva quando ela olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal. Está em nós quando nós damos as costas para Deus ou rejeitamos as orientações divinas. Mas o que a Bíblia diz? Que o mundo passa, né? O mundo, esse é o molde do mundo. O mundo passa e a sua cobiça, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, olha aqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aquele que faz a vontade de Deus tem um resultado muito positivo. Além da vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita, ele vai permanecer, ele vai ser vitorioso nos seus projetos na sua vida. Então, olha o que diz o texto: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. O mundo tem esse molde, que é baseado nas cobiças. E o mundo vai criar oportunidades, né, para você acreditar na sua... no seu... na sua filosofia. Então o mundo vai trazer uma filosofia para você e vai dizer que aquilo é a solução. E a filosofia humana é baseada unicamente na razão, desprovida de fé, pois a fé
ela vem de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não vem da nossa capacidade para que ninguém se glorie. Então, olha lá, o molde deste mundo já foi aplicado na nossa vida desde a infância. E os traumas, os problemas que sofremos na infância, que gerou uma fortaleza, fez então de nós escravos destes pensamentos. E muitos cristãos sinceros sofrem com esses pensamentos, com essas limitações em suas vidas. E não precisa ser assim. Você pode ser transformado pela renovação. Então, para que você coloque algo novo dentro da sua mente, você tem que tirar aquilo que está velho. Então, o pensamento do passado, ele tem que ser jogado fora, ele tem que ser resistido. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você não tem como resistir ao diabo se você não se sujeitar a Deus. E não tem como você pensar algo novo se os pensamentos antigos dominam a sua mente. As limitações, elas virão porque o raciocínio antigo da tua mente vai lançar você ao molde, ao eco do passado, ao molde ao qual Satanás fez para enquadrar você. Quando nós aceitamos que esse molde do mundo não serve para nós, então começaremos a resistir, a não aceitar mais a herança maldita. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, conforme diz as Sagradas Escrituras, neste mesmo livro de Romanos capítulo 8. Agora, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nenhum pensamento conseguiu pensar as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o que diz Paulo no versículo seguinte: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, o Paracleto. Porquanto o Espírito Santo a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, conforme diz ali Romanos 12, que nós lemos, né? Ele fala que cada um tem uma medida, né? Não é assim igual para todo mundo esta revelação do Espírito, porque é o tanto que você bebe do Espírito é que você tem de revelação. Então, se você bebe bastante do Espírito, mais da revelação você tem. Quanto mais comunhão com Deus, sua palavra, quanto mais você busca chegar-se, mais revelação você tem. Então é assim, ó, porquanto pela graça que me é concedida, ou que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então, a fé que Deus nos deu, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé entra como? Quando eu ouço a palavra e obedeço a palavra. Ouvir quer dizer obedecer, né? É o mesmo sentido. A fé vem pelo ouvir, ou seja, no sentido de obediência
À medida que eu escuto a palavra e a obedeço, eu dou ouvidos a ela, então a minha fé aumenta. Quando esta palavra que eu ouvi, eu então a pratico em obediência, aí a minha fé aumenta. Se eu apenas escuto a palavra de Deus, mas não dou ouvidos, ou seja, não obedeço, então a minha fé ela fica uma fé morta. Eu só passei a saber aquilo a respeito da palavra de Deus, a ter uma aprendizagem, mas não tive o efeito daquele aprendizado na minha vida. É a mesma coisa de uma pessoa ser um engenheiro formado e nunca exercer a sua profissão, ou ser um advogado formado e nunca exercer a sua profissão. Assim também é quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e não a obedecemos. É a mesma coisa de sermos cristãos que nunca desfrutaram da vida espiritual com Deus. E muitas vezes o eco do passado ele é tão forte dentro da pessoa que ela fala, assim aconteceu com fulano da minha família, com cicrano, e vai acontecer comigo também. Isso aconteceu, vai acontecer comigo também, porque é uma coisa da família. Não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Você pode mudar o teu pensamento, transformar pela renovação da tua mente. Não aceite, que um pensamento antigo perdure dentro de você e algeme você ao passado. Então, o exercício para isso é começar a bloquear os pensamentos do passado. De que forma eu faço isso? Eu vou à palavra de Deus. Então, eu vou aos textos bíblicos que vão me trazer libertação. Então, Jesus nos ensinou a orar. E como ele ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus é teu Pai. Você tem que ter isso em mente. Você entregou a sua vida a Jesus e você agora é filho de Deus. Todos os seres humanos são filhos de Deus? Não. São filhos de Adão e Noé. Mas filhos de Deus, conforme a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12, é só aqueles que creram, Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esse é o versículo 12 de João capítulo 1. Então, esses são os filhos de Deus. Conforme o mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e o 5, diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Parece que é complicado, mas não é. É mais simples do que você imagina. Mas é o que eu digo, é um caminho a ser percorrido. Assim como você, para aprender a ler e escrever, você teve que fazer exercícios, assim também, para que a tua vida espiritual funcione, você tem que se exercitar espiritualmente. A Bíblia diz, lá em Hebreus, vamos lá, capítulo 5... aqui, versículo 13, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O 14, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé,
tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então, qual é o conselho que o escritor aos Hebreus dá? No capítulo 6, versículo 1 diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Bom, da instrução acerca dos batismos, ou seja, a tua vida espiritual, ela não pode ficar só no começo, nos rudimentos da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Eu quero crescer na fé, eu quero que os ecos do passado cessem, então eu preciso caminhar na minha vida espiritual. Os ecos vão silenciar à medida que eu os calar diante de coisas espirituais. E isso é feito através do exercício, né? Olha o que diz aqui no capítulo 5, versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então, saber o que é certo e errado, o bem e o mal, é para aqueles que exercitaram a sua fé. O exercício da fé é necessário para que você cresça e para que você tenha essa autoridade para anular os ecos do passado e viver em novidade de vida, né? Então, todas as coisas espirituais já estão prontas. E elas estão prontas, estão escondidas em Cristo, né? E se você, então, como diz lá o texto de Coríntios que nós lemos, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta até as profundezas de Deus. Então, as coisas estão prontas. Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, não só a salvação, mas a libertação, não só a libertação, mas a bem-aventurança de viver como filho de Deus. Vós, que não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinham recebido misericórdia, mas agora você recebeu misericórdia. Você é nação santa, sacerdócio real, né? O que é sacerdócio real? O sacerdote é o que oferece dons. Real vem de rei. Então, é o dom de oferecer dons, de sacerdócio e também de reinar. Por isso disse Jesus na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então, esse reino de Deus vai trazer na sua mente, no seu interior, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vai silenciar os ecos do passado. Ainda que você pensar nas coisas do passado, não vai doer mais, porque você já estará livre. Mas aquilo que vem, que volta e te fere toda vez, significa que é uma fortaleza que precisa ser destruída. Bom, como eu já disse, se você nos conhece e fala, eu tenho esse problema, eu quero conversar mais, quero conversar no particular, eu quero ser ministrado, então entre em contato conosco, nós teremos o prazer de agendar um dia, um momento adequado com a equipe que nós temos para ministrar na sua vida, para que seja a bênção completa na sua vida. Então, nós temos o segredo? Não, nós
nós temos ajudado as pessoas que por si só às vezes não conseguem pular aquele obstáculo. Às vezes o trauma é tão forte para a pessoa que ela não consegue se desvencilhar. E com orientações, com posicionamento bíblico e com orações, nós ajudamos às vezes as pessoas que querem. Mas eu sempre digo, quando vamos ministrar alguém, que depende só de você, não é de nós, não somos nós, e sim você que vai de fato liberar o milagre. Depende sempre da tua mente, da tua escolha, da tua vontade, do teu querer. Que Deus abençoe você, que os ecos do passado cessem na tua vida. Em nome de Jesus.